não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O kantismo é uma doença. Você tem que jogar fora assim com desprezo. Diz, olha, não se aproveita nada disso aqui. Realmente nada. Isto é tudo uma bolha de sabão verbal. Toda a proposta cognitiva do Kant é inviável e a proposta dele para a humanidade de alcançar a paz perpétua é absolutamente ridícula e só pode resultar num morticínio sem fim, quer ele saiba ou não. Então, você vê que na modernidade, o primeiro grito da modernidade foi que haveria a paz se acabasse as disputas de religião e cada nação tivesse a religião que bem entendesse. É assim? Não lembro qual era a expressão latina, conforme o seu rei, tal a sua religião. Então aí você forma os Estados Nacionais. Compara as guerras que houve entre os Estados Nacionais com as guerras que houve no tempo do feudalismo. Foram infinitamente piores. Não é isso? Daí mais tarde eles disseram, não, então para instaurar a paz perpétua nós temos que acabar com essas dinastias reais e instituir as nações como repúblicas independentes. Então a onda de independência, independência americana, independência da Argentina, independência do Brasil, todo lugar, né? Vamos criar nações independentes. Bom, as guerras que houve entre as nações independentes foram infinitamente piores do que as guerras entre as dinastias. Houve aí, veja, para a formação de uma dessas repúblicas independentes, que é os Estados Unidos, teve que fazer a guerra civil, que não tem nada a ver com a escravidão, mas era uma disputa entre o poder central e poderes locais, que matou mais gente do que todas as guerras anteriores somadas. Foi a maior guerra da história até então. Isso dentro de um país. Daí quando você chega na Primeira Guerra Mundial, já é sangueira generalizada. Então daí surge a ideia, mas para acabar com a sangueira nós temos que acabar com as nações independentes. Temos que fazer o governo global. Você imagina o que vai vir por aí. Quer dizer, toda esta coisa, vamos dizer, da paz perpétua, da utopia global, etc. Venha por onde vier. Isso aí não é sem culpar o marxismo. O marxismo é um capítulo no meio de uma série. Pior de todas é a utopia tecnológica, de que através da tecnologia nós vamos controlar o mal e acabar com o sofrimento. Não é isso? Então, por exemplo, você está ficando velho, bom, é só matar um bebê e tirar as células dele para você. Não é delícia? Você não vai lembrar, você não viu o bebê, você não sabe quem é. Isso. Então, isso aí você sabe que na produção de cosméticos isso é uma coisa banal hoje em dia. E também, vamos dizer, você, para organizar este mundo de maneira racional e científica, é preciso controlar a população. Portanto, é preciso esterilizar um bando de mulher. Né? A Planned Parenthood foi fundada para isto. E para esterilizar, sobretudo, o quê? As mulheres pretas. Que é a fundadora, a tal da Margaret Sanger, a racista louca, nazista,
Eu falo, não, a gente não precisa matar os pretos, é só você esterilizar, as mulheres não nascem mais. É uma coisa simples, indolor. Né? Então, e essa porcaria recebe dinheiro do governo americano até hoje. E se você fala que vai cortar as verbas, as pessoas choram, falam, não, mas e os direitos das mulheres, coitadinhas, essas que estão se submetendo a abortos ilegais, elas morrem aos milhões. No Brasil eles diziam isso, morrem milhões de mulheres em abortos ilegais. Quando você vai ver no SUS, morrem 100 mulheres por ano com abortos ilegais. Não é 1.000, nem 10.000, nem 100.000, nem muito menos 1 milhão. E o pessoal mente e sabe que está mentindo. O Lula confessou que mentiu a esse respeito. Não é isso? Eu digo, bom, se a humanidade inteira quer ser feita de trouxa e cair nas coisas, ela que vá. Mas, se você estuda, você tem consciência disso, você mesmo não pode se deixar enganar por isso. Não é isso? A não ser que você tenha aquele famoso medo de ficar sozinho. Não é isso? Então, o que vão dizer de mim se eu desmentir isso? Eu digo, bom, mas você não precisa sair desmentindo para todo mundo, basta você saber. Se alguém lhe perguntar, você diz. Se não perguntar, você não diz nada. Tá certo? Também, não adianta nós tentarmos substituir todas essas utopias por uma utopia do conhecimento. E daí nós estaríamos repetindo o Kant. Seria o iluminismo de novo. Agora nós vamos disseminar o conhecimento e todo mundo será sábio. Eu falei, isso nunca vai acontecer, meu filho. Porque o conhecimento não é um problema de você disseminar, é um problema das pessoas quererem. Não é isso? Então, você acha que as massas todas estão ávidas por conhecimento? O sujeito dizendo, eu preciso ler Aristóteles, eu preciso da física quântica, né? Eu preciso aprender cálculo infinitesimal. Você acha mesmo? Os caras estão um pouco se lixando, pô. Eles querem ver futebol e televisão, né? E comer a mulher do vizinho, se possível, tá certo? Então, a massa está interessada nessas coisas, tá certo? E se ela é enganada, falo, bom, eu não vou culpar as massas por causa disso. Porque, vamos dizer, o desejo do conhecimento, ele é natural no ser humano, mas ele tem que ser ativado por algum fenômeno. O próprio Aristóteles diz, se você lê no começo da metafísica, ele diz, todos os homens têm por natureza o direito de conhecer. Mas, porém, mais adiante ele diz que o espírito da filosofia nasce do espanto. Ou seja, quando você vê alguma incongruência intolerável, e daí você começa a pensar para resolver essa incongruência. Mas se você não viu nenhuma, meu filho. E, na verdade, o número de defesas que o ser humano tem contra a percepção da incongruência é enorme. Claro que isso gera novas incongruências no fundo, mas quem está ligando para o que se passa no fundo? Como dizia Miguel de Unamuno, no fundo até um caranguejo resolve equações. Não é isso? A vida das pessoas não se passa no fundo, mas na superfície do dia a dia. É nisso que elas estão prestando atenção. Nós não vamos conseguir modificar isso. Nós não vamos conseguir fazer uma humanidade iluminada. Nós não temos esta pretensão. Não nego que talvez a humanidade possa querer ser iluminada amanhã ou depois, mas por enquanto não deu o menor sinal de que quer. Mas há pessoas que querem. E a estas pessoas que querem, nós não podemos negar o conhecimento. Quem são as pessoas que querem? Bom, são vocês, velho. Porque se o sujeito entra numa faculdade de ciências sociais, não, o que ele está procurando é um diploma para ele poder exercer uma profissão que ele não conhece. Agora, se ele vem aqui, eu não vou dar diploma nenhum, meu filho, você não vai conseguir emprego nenhum, né, com este curso. Você vai adquirir o conhecimento. Se é isso que você quer, bom, é isso que nós estamos fornecendo aqui. Hoje em dia existem muitos cursos excelentes, a maior parte deles criados por alunos meus. Então, para aprender latim, para ler Cícero, né? Tu vai lá no Rafael Falcon, né? e outros cursos, né? Então, nós começamos aqui, nós inauguramos uma tradição que não vai parar mais, que é a tradição em busca do conhecimento. Isto nunca aconteceu no Brasil, né? Todas as reformas educacionais e culturais que houve no Brasil tinham outros objetivos. Se você pegar a reforma do Anísio Teixeira, feita no tempo do Getúlio, o objetivo era copiar os modelos criados nos Estados Unidos pelo John Dewey, que eram tidos como muito eficazes, mas que hoje nós sabemos que destruíram a educação americana. Leiam o livro da Charlotte Iserbyt, The Deliberate Dumbing Down of America, né? A estupidificação deliberada da América. Você vai ver que o John Dewey, né, muito contribuiu para isso. Então, John Dewey era um herdeiro
indireto, de algum modo, da tradição kantiana e da tradição iluminista. E acreditava-se na educação obrigatória para todos. Então, o que o Anísio Teixeira também acreditava. Eu não acredito em educação obrigatória para ninguém, porque ninguém aprende o que não quer. Eu acredito em você deixar os estímulos, os chamarizes soltos por aí, e quem quiser pega, não é isso? Se não quiser, o que nós vamos fazer? Quer dizer, o sujeito vai ser ascensorista, ele vai ter que estudar 8 anos para ele aprender a distinguir o botão do primeiro andar do segundo andar. É isso que ele vai precisar fazer? Se ele souber só isto, dá para ele exercer a função de ascensorista o resto da vida sem problema. É isso? Para ele ser funcionário do posto de gasolina, o que ele precisa fazer? Apertar a válvula da gasolina e parar quando a máquina parar sozinha. Então, existe uma série de trabalhos que são muito simples, qualquer imbecil realiza. E as pessoas devem ter o direito de exercer essas profissões simplórias e viver delas, sem que venha, vamos dizer, um aparato educacional complicar isso aí. Você veja, nos anos 90, a Fundação Odebrecht estava pensando em lançar uma campanha na qual as pessoas, os pais e mães, reivindicariam melhor qualidade de ensino. Os pais, mães e os estudantes. Eu falei, mas vocês têm certeza que eles pediram para eu escrever algo a respeito? Eu escrevi. Eu falei, isso é um absurdo, porque não é isso que ninguém está querendo. Em segundo lugar, quem disse que o ensino é dado para facilitar o acesso das pessoas a profissões melhores? Não. O ensino, a educação, se ela se torna obrigatória, ela é um obstáculo à conquista das profissões melhores. Ela coloca dificuldades no caminho. Você quer ser ascensorista? Mas aqui você tem que passar pelo primeiro ano, segundo, terceiro, 8 séries. Você não podia ser ascensorista direto? Apenas sabendo um pouquinho de ler, escrever, fazer conta? Poderia. Mas a educação coloca, ela em vez de ser um processo de democratização do acesso às oportunidades, ela é um processo de elitização. E foi feita para isso. E daí vem aquilo que o Randall Collins, o grande sociólogo americano, chama a sociedade das credenciais, Credential Society. Tudo que você vai fazer, você tem que ter a credencial. E antes, a conquista da credencial é um problema. Então, eu fiz ali essas duas observações. Primeiro, quem diz que as pessoas querem uma educação melhor? Elas querem um acesso mais fácil a profissões melhores. Com não o máximo de estudo, mas com o mínimo de estudo requerido. Agora, para certas profissões, eu digo, eu quero ser professor de física quântica. Você vai ter que estudar um bocado. É isso? Eu quero ser professor de anatomia comparada. Você vai ter que estudar um bocado. Eu quero ser professor de neurofisiologia. Vai ter que estudar um bocado. Não é isso? Então, existem profissões que implicam necessariamente um estudo pela própria natureza da sua prática e outras que só implicam estudo. Por quê? Porque o Estado torna obrigatório. Então, o ensino universal obrigatório é um processo elitista assim, descarado, cínico e praticamente invencível. Isso que vai obrigar o pai, que às vezes está velho, doente, pai e a mãe estão velho, doente, precisam da ajuda do menino, o menino não pode trabalhar, porque trabalho infantil é feio. Eu estou muito feliz de ter começado a trabalhar com 14 anos. Pelo menos aliviei um pouco o peso da minha mãe, que pesava sobre as costas da minha mãe. E aprendi muita coisa trabalhando que jamais teria aprendido na escola. Eu, assim, aos 16, 17 anos, eu via que eu tinha uma maturidade infinitamente superior aos dos meus amigos que estavam apenas estudando. Eu já sabia um monte de coisa sobre a sociedade humana que eles, vivendo naquele ambiente escolar, que é um ambiente artificial, tudo na escola é fingido e artificial, nada acontece de verdade. Os cálculos que você faz na aula de matemática vão dar algum resultado? Vai cair uma ponte, vai cair um prédio por causa dos seus cálculos, vai cair um avião? Não vai acontecer nada. Você simplesmente tira uma nota mais baixa. Então, a escola é um ambiente artificial onde tudo é inconsequente. Onde você pode experimentar o que você quiser, porque nada vai ter resultado, nem bom nem mal. Apenas a sua nota e, eventualmente, um certo sucesso entre os seus colegas.
Se bem que até esse sucesso é ambíguo, porque em geral os primeiros da classe são odiados. O sujeito acha que vai fazer um grande sucesso. Aqui nos Estados Unidos faz, mas no Brasil os primeiros da classe eram sempre odiados. Então, a escola é um ambiente artificial criado para retardar o amadurecimento das pessoas e para dificultar o acesso a profissões simples, que são aquelas das quais a maioria precisa desesperadamente. Então, claro que há outras profissões, como a própria nossa exige que a gente estude, tá certo? Mas eu vou exigir que o ascensorista aqui, o condutor de carroça, estude tudo isso que nós estamos estudando aqui. E enquanto você não estudar, você não pode guiar a carroça, não pode ser ascensorista. O que é isso, pô? Né? Então, esta ilusão iluminista de que nós vamos agora libertar o ser humano das trevas da ignorância, baseia-se no pressuposto de que as pessoas eram mantidas nas trevas da ignorância por uma autoridade religiosa que não as deixava estudar. Ora, se você estudar a história da igreja, você vê que quem mais se esforçou para alfabetizar pessoas no mundo foi a igreja. E com relação às ciências, eu tenho 2 livros aí, um livro, 2 volumes, sobre o trabalho científico dos jesuítas. Só os jesuítas fizeram mais e mais importantes descobertas científicas do que qualquer outra comunidade no mundo. É isso? Mas havia esta mitologia, né, anticatólica que está em vigor até hoje. Ontem mesmo eu botei uma notinha no Facebook sobre este anticatolicismo e anticristianismo geral no cinema. Isso aí entrou na cabeça do Kant, que, se você me perguntar, o que o Kant sabia do catolicismo? Nada. O que ele conhecia da filosofia escolástica? Nada. Quer dizer, a ignorância do seu fulano se torna um novo padrão do julgamento universal. E as pessoas, vamos dizer, assim como, vamos dizer, o culto dos santos, dos mártires, dos heróis foi substituído pelo culto dos gênios, que é uma coisa que até o século XVIII ninguém sabia que raio de coisa que era. Você vê, por exemplo, na corte de Luís XIV, né, tinha lá o dramaturgo Jean Racine. Nós consideramos Jean Racine um gênio. Luís XIV achava, até que esse rapaz tem algum talento. Ele dizia a mesma coisa do Jean Racine e do cozinheiro dele. Shakespeare, o que era Shakespeare? Era um cara da ralé, era um ator. E aí começa o culto dos gênios, e o culto dos gênios intimida você. Já viu o culto dos santos intimidar alguém? Não, ao contrário, o santo é o sujeito para o qual você reza. Você vai pedir para ele quebrar o seu galho, né? Agora, você vai rezar para o Kant? Não. Ele não vai te dar nada. Ele vai te dar um monte de dificuldade. Escreveu um livro terrivelmente complicado, que quanto mais você lê, menos você entende, e que quando você tiver assimilado tudo e as pessoas disserem que você é um gênio, aí que você vai estar mais burro do que nunca. Então, você vê, a modernidade inverteu tudo. Isso quer dizer que nós devemos rejeitar a modernidade e voltar à Idade Média. Eu falei, voltar à Idade Média para quê? Para depois ter outro Renascimento, outra Reforma Protestante, outra Revolução Francesa e assim por diante. Isso é uma estupidez, idealizar a Idade Média. É só você ver qual era a população no tempo do tempo feudal e qual é a população hoje. Você vê, bom, é claro que hoje é impossível você criar aquilo. Nós temos aqui adiante, de algum modo, e tentar, vamos dizer, corrigir os erros, tá certo? Em vez de ficar empurrando com a barriga e criando novas utopias para substituir as velhas. O que nós temos que fazer, o que cada um de nós tem que fazer, é corrigir dentro da esfera de ação que lhe é própria e que lhe é acessível, corrigir esses erros que foram acumulados na cultura ao longo de séculos. E isso é perfeitamente possível. Você tem que corrigir primeiro na sua própria cabeça. Não é isso? Quer dizer, você perceber o mal que essas ideias estão lhe fazendo. Então, isso aí, na verdade, todos os filósofos modernos são culpados. Todos eles. Descartes é culpado, Bacon é culpado, Maquiavel é culpado, Kant é culpado. Quase todos eles. Quando escapa algum, escapa parcialmente, como Schelling, por exemplo.
mas que no fim ainda tem um pouco de rabo preso com essas coisas. É muito difícil se libertar disso. O século XX nos deu os instrumentos para nos libertar disso. Quer dizer, o pessoal que leu em profundidade essas obras do filósofo moderno e foi ali quando o que prestava e o que não prestava, esse é um grande trabalho, que foi feito só no século XX. Hoje nós temos acesso a tudo isso e não tem mais motivo para você continuar preso a essas coisas. Não é isso? Então, bom, eu acho que isso lhes dá uma ideia do que é ética formal, por que ela se arraigou tão profundamente em mentes de pessoas que nunca ouviram falar de Kant, que não tem a menor ideia do que é. Se você pegar, por exemplo, os nossos estudantes de ciências sociais, vai lá nas ciências sociais da USP e vê quantos leram Kant. Não é ninguém, absolutamente ninguém, nem na faculdade de filosofia eles leem, pois lê a apostila. Não é isso? E quando lê, vamos dizer, o esforço de absorção é tanto que você tem que valorizar aquela porcaria para não reconhecer que você perdeu o seu precioso tempo. Né? Olha, reconhecer que foi feito de trouxa, eu acho que é um ato de coragem moral fora do comum. E isso eu sempre pratiquei. Porque eu não me considero mais esperto que ninguém. Me fazer de trouxa não é difícil. Né? Já fizeram várias vezes. Agora, depois que você percebeu, você continuar ali e falar assim também não, pé. Né? Não tem um ditado que diz que a vergonha é a mãe do aprendizado. Nietzsche que dizia, vergonha é a mãe do aprendizado. Né? Agora, com Nietzsche eu nunca me iludi muito. Eu sempre lia Nietzsche, gostava de ler, mas não acreditava numa palavra. Né? É assim, é interessante, é sugestivo, mas pensando bem não tem nada ali. Né? São apenas impressões que o cara teve num momento de lucidez. Num dos intervalos das dores de cabeça horríveis da sífilis terciária, ele tinha uma sacação, escrevia rápido. Né? Então Nietzsche é muito estimulante de algum modo, mas realmente não pode ser levado a sério como filósofo. Não tem como levar. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.